A história humana está marcada por eventos impactantes, com conquistas, avanços tecnológicos e também de muitas tragédias. Mas em todas essas situações, o que está sempre presente de forma quase inalterada é a espiritualidade do ser humano e o apego a um ser superior, que independentemente da cultura e região do globo está ali presente. É a eterna busca humana por uma divindade que a proteja e dê respostas de como viver a vida da melhor forma possível e de uma possível recompensa depois da morte. Há mais de 4.000 anos, nas margens dos grandiosos rios da Índia antiga, uma complexa tapeçaria de crenças e práticas espirituais começaram a se entrelaçar, e dessas mesclas há muito enterradas nas areias do tempo surgiu o hinduísmo, a religião mais antiga ainda viva. Conforme aprenderemos nesse vídeo, o hinduísmo não é apenas uma religião, é um modo de vida, uma filosofia que toca cada aspecto da existência humana. E exploraremos as origens misteriosas e o desenvolvimento do hinduísmo ao longo dos séculos, e como ela continua a influenciar bilhões de vidas hoje. Prepare-se para desvendar mitos, rituais e ensinamentos que têm resistido ao teste do tempo, conectando o passado ao presente de uma maneira profunda e significativa. Mas antes de entrarmos nessa jornada, gostaria de pedir que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os vídeos futuros. Aproveite e deixe também um like, um comentário sobre o que achou e compartilhe com seus amigos. Isso me ajudará a continuar com esse trabalho de divulgação histórica, muito necessário atualmente e não lhe custará nada. É bom lembrar que a temática sobre religiões pode ser sensível para algumas pessoas. Por isso eu gostaria de lembrar que esse vídeo aborda a historicidade dessa crença, e que de forma respeitosa peço licença aos crentes dessa fé para explanar o que pesquisei sobre essa fé para poder divulgar aqui no meu canal. Gostaria de salientar a necessidade de que haja respeito nos comentários e caso eu detecte alguma forma de intolerância e desrespeito, eu mesmo irei deletar o comentário. O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo e ainda é praticada hoje. O termo hinduísmo é um exônimo derivado do termo persa sindus, um termo que os persas usavam para designar aqueles que viviam no outro lado do rio Indo. Os seguidores dessa fé a chamam de Sanatana Dharma, que significa algo como ordem eterna ou caminho eterno, e entendem que tudo que existe foi criado por uma força impessoal conhecida como Brahman. O termo Brahman se refere ao princípio supremo, a realidade absoluta ou a alma universal que permeia toda a existência. Brahman, além de impessoal, é eterno, imutável e está além das formas físicas e conceituais. É a fonte de toda a criação, manutenção e destruição do universo. No hinduísmo, acredita-se que todas as formas de divindades e todos os seres vivos são manifestações de Brahman, e é o conceito mais vasto e abstrato de uma essência divina suprema que está em tudo. A complexidade desse sistema de crenças e seu conceito de Deus o torna difícil de rotulá-lo como monoteísta, que é a crença em apenas um Deus, ou como politeísta, que é a crença em vários deuses. Também pode ser caracterizado como enoteísta, que é a devoção ao único Deus, embora aceite a existência de outros, ou panteísta, a crença em uma divindade que está presente em todas as coisas e seres. Esse sistema de crenças foi documentado pela primeira vez por escrito nas obras conhecidas como Vedas, durante o chamado período védico, mas os conceitos já eram transmitidos oralmente muito antes disso. O hinduísmo não tem um fundador específico, ou data de origem específica de quando se desenvolveu como um sistema de crenças. Os Vedas, conforme os escribas atestam, apenas registram um conhecimento que sempre existiu. Este conhecimento eterno é chamado de Shruti, e esses textos são complementados por textos chamados de Smritis, que incluem histórias e orientações práticas, como veremos em detalhes mais para frente. O objetivo final da vida dentro do hinduísmo é reconhecer a unidade de toda a existência, superar a ilusão da dualidade e alcançar a autorrealização, onde o Atman, o verdadeiro eu interior, se junta a Brahman, escapando do ciclo de renascimento, chamado de Samsara.
e retornando à unidade primordial. Nenhum desses textos são considerados como uma Bíblia hindu ou um tipo de palavra de Deus. Em vez disso, revelam a verdade da existência, afirmando que o universo é racional, estruturado e controlado pela mente suprema, o absoluto Brahman. Alguns historiadores acreditam que as origens do hinduísmo datam de mais de 3.500 anos atrás, quando povos arianos migraram para o Vale do Rio Indo, a área que hoje corresponde ao Paquistão e à Índia. Esses migrantes se expandiram até as planícies do rio Ganges e por toda a Índia, e o que se sabe é que nesse período já existiu no Vale do Indo um sistema de crenças que mais tarde se tornaria ou influenciaria o hinduísmo. Com a migração e a mescla dos povos arianos vindos do norte, algumas dessas tribos, agora chamadas de indo-iranianos, se estabeleceram na região do atual Irã, enquanto outras, agora chamadas de indo-arianas, se fixaram no Vale do Indo. O termo ariano se referia a uma classe social, não a uma raça, e significava homem livre ou nobre. A ideia de uma invasão ariana em que caucasianos trouxeram a civilização para a região foi criada por estudiosos ocidentais no século XVIII e XIX, e é amplamente desacreditada devido ao seu caráter limitado e preconceituoso. As ruínas de cidades como Mohenjo-Daro e Harappa mostram que uma civilização avançada existia no Vale do Rio Indo por volta de 3000 AEC, desenvolvida a partir de assentamentos neolíticos anteriores a 7000 AEC. Esse período é conhecido como a Era da Civilização do Vale do Indo, ou Civilização Arapiana, que se mesclou com a cultura indo-ariana. Por volta de 2000 AEC, Mohenjo-Daro tinha ruas pavimentadas, água corrente e um sistema industrial, comercial e político sofisticado. Eles provavelmente desenvolveram crenças religiosas que incluíam banhos rituais e outras práticas, embora não existam registros escritos para confirmar isso. É mais provável que essa religião tenha sido influenciada por outras culturas, pois o pensamento védico básico, bem como os nomes e personagens de muitos deuses, correspondem à religião iraniana primitiva da Pérsia. A religião do Vale do Indo evoluiu sob a influência dos recém-chegados arianos durante o período védico, e durante esse período, o sistema de crenças chamado Vedismo foi criado pelos povos védicos, que usavam o idioma e a escrita sânscrita, a língua original dos Vedas. Assim, apesar da grandeza da antiga civilização do Vale do Indo, é aos Vedas que devemos recorrer para uma compreensão do primeiro pensamento religioso indiano, sendo que esses escritos antigos buscavam compreender a natureza da existência e o lugar do indivíduo na ordem cósmica. Ao perseguir essa questão, surgiram homens sábios para criar um sistema teológico altamente desenvolvido e que se tornaria o hinduísmo. No hinduísmo, é frequentemente dito que existem 33 milhões de deuses, mas este número não deve ser tomado literalmente, assim como uma expressão da infinita diversidade de manifestações divinas que fazem parte do panteão hindu. Em essência, cada deus e deusa representa aspectos variados do único princípio supremo, o Brahman. Essa vastidão permite que os devotos se conectem com o divino de maneiras que são pessoais e significativas para eles. 3 dos deuses mais destacados estão incluídos no que os hindus chamam de Trimurti, uma trindade ou tríade, dos deuses Brahma, o deus criador de tudo, Vishnu, o preservador e protetor do universo, e Shiva, o destruidor e regenerador do universo. Cada um deles possui uma deusa consorte. Saravasti, a esposa de Brahma, é a deusa da sabedoria e das artes, e Lakshmi, esposa de Vishnu, deusa da riqueza, prosperidade e beleza. Quanto ao deus Shiva, a sua primeira esposa foi a deusa Sati, deusa da felicidade conjugal e longevidade, assim como a deusa que é a reencarnação de Sati, Parvati, conhecida como a deusa mãe, que em algumas ocasiões se manifesta como Kali ou Durga, uma figura complexa, conhecida tanto por sua feroz destruição quanto por sua profunda proteção e amor maternal. É interessante notar que, em muitos casos, essas deusas são consideradas como o Shakti, ou poder ou energia vital dos deuses,
onde essa união entre os deuses e suas Shaktis é fundamental para o equilíbrio e funcionamento do universo. As consortes dos Trimurtis não são apenas companheiras, mas partes essenciais de seus seres, fornecendo a energia necessária para suas funções divinas. Essa interdependência simboliza a importância do equilíbrio entre os aspectos masculinos e femininos na criação, preservação e transformação do cosmos. Brahma, apesar de central na mitologia hindu, não é amplamente adorado e poucos templos são dedicados a ele. E é bom não confundir o deus Brahma com o Brahman, sendo que Brahma é um deus específico com uma função clara, e Brahman é a realidade suprema que abrange e transcende todas as divindades e a própria existência. Todos os membros da Trimurti e outros deuses são manifestações de Brahman, sugerindo um monoteísmo subjacente ao hinduísmo, apesar da veneração de muitas deidades. Há também outros nomes nesse panteão, como Ganesha, que é representado com a cabeça de elefante, o deus removedor de obstáculos. O deus macaco, o Hanuman, símbolo da força e devoção. Krishna, sendo o oitavo avatar de Vishnu, deus do amor e da compaixão, frequentemente retratado tocando uma flauta e cercado por vacas e pastoras. O deus Rama, o sétimo avatar de Vishnu, herói do Ramayana, um grande épico literário e religioso escrito por volta do quarto século antes da nossa era. Há o deus Indra, rei dos deuses e deus do céu e das tempestades. Agni, o deus do fogo e dos sacrifícios. Varuna, deus dos oceanos e da lei cósmica. Yama, deus da morte e do submundo. O panteão hinduísta é muito abrangente, com muitas outras divindades adoradas localmente ou em contextos específicos. Cada deus ou deusa representa diferentes aspectos da vida, natureza e espiritualidade, tornando o hinduísmo uma religião rica e multifacetada. O Vedismo inicial evoluiu para o Brahmanismo, uma crença religiosa focada na verdade fundamental, a primeira causa de todos os fenômenos visíveis e invisíveis. Os sábios que desenvolveram o Brahmanismo observaram que o mundo operava de acordo com certas regras chamadas de Rita, ou ordem. Eles concluíram que para haver ordem, deveria existir um criador dessas regras. Embora muitos dos deuses do Vedismo pudessem ser considerados como a primeira causa, os sábios foram além das divindades antropomórficas e concluíram que Brahman era uma entidade tão grandiosa que estava além da compreensão humana. E para eles, Brahman não apenas existe na realidade, mas é a própria realidade, sendo eterno e imutável. E é de onde o sistema de crenças foi nomeado como Sanatana Dharma, que é a ordem eterna. Sendo uma entidade tão insondável, os sábios védicos então focaram no indivíduo, corpo físico, na alma e na mente, o já mencionado Atman, que é conectado a Brahman. Cada pessoa carrega dentro de si a verdade suprema e a primeira causa. E os rituais celebravam Brahman e recriavam a criação de todas as coisas. A classe sacerdotal, chamados Brahmanes, através de cânticos e hinos dos Vedas, ensinavam às pessoas que elas já estavam na presença do divino e faziam parte dele, bastando reconhecer essa verdade e viver de acordo com seu dever divinamente nomeado na vida. Uma característica visível dessa forma de pensar é a expressão do símbolo sonoro Om, um dos mais sagrados e importantes para o hinduísmo. Representa a essência do universo e é considerado o som primordial, a primeira vibração a partir da qual todo o cosmos foi criado. O Om é frequentemente usado em práticas espirituais, meditações e cânticos. O Brahmanismo evoluiu para o sistema hoje conhecido como hinduísmo, que é tanto uma religião quanto um modo de vida e filosofia. O foco principal do hinduísmo é o autoconhecimento, pois ao conhecer a si mesmo chega-se a conhecer a Deus, onde o mal é o resultado da ignorância do que é bom, ou seja, o conhecimento do que é bom anula o mal. O propósito da vida é reconhecer o que é bom e persegui-lo, sendo um dever que em sânscrito é o conceito chamado de Dharma. O conceito de karma é a consequência de toda ação ou ato deliberado, e sendo boa ou má, vai gerar uma consequência correspondente, onde as ações que você realiza
as palavras que você diz e até mesmo os pensamentos que você tem, todos geram um karma. Quanto mais alguém pratica o karma conforme o Dharma, mais próximo fica da autorrealização e assim de perceber o divino em si mesmo. Nesta forma de crença, o mundo físico é uma ilusão na medida em que promove a dualidade em separação, onde, embora se possa viver como um asceta religioso, o hinduísmo incentiva a participação plena na vida através dos purusharthas, objetivos da vida, que são 4 objetivos: o Dharma, que acabamos de ver, e os outros 3, o Artha, o Kama e o Moksha. De acordo com essa crença, a alma desfruta dessas buscas, mesmo sabendo que são temporárias. Mas a alma é imortal e sempre existirá como parte de Brahman. A morte é uma ilusão e a alma reencarna se não alcançar o Moksha, e caso contrário, o Atman se une a Brahman. O ciclo de renascimento, chamado Samsara, continua até que a alma se desapegue e busque bens eternos. 3 qualidades conhecidas como gunas são as Sattva, que é a sabedoria e pureza, o Rajas, a paixão e ambição, e Tamas, que é a escuridão e inércia. E essas 3 qualidades influenciam esse processo, presentes em cada alma em diferentes graus. Compreender e controlar as gunas ajuda a cumprir o Dharma. E esse tipo de busca e autocontrole é visível no conhecido sistema de castas do hinduísmo, onde determina que cada pessoa permaneça na classe social em que nasceu e que desempenhe o papel de sua classe durante a vida toda. Esse conceito foi primeiramente sugerido no Bhagavad Gita, onde Krishna explica ao herói Arjuna sobre as gunas e o Dharma. Posteriormente, as leis de Manu, chamadas Manusmriti, escritas durante o século II antes da Era Comum até o século III da Era Comum, consolidaram o sistema de castas como parte da ordem divina, afirmando que se deve permanecer na classe social em que nasceu. O conceito de ordem eterna é explicado através dos textos das escrituras hindus, divididos em 2 categorias principais, como vimos no início do vídeo, mas que detalharei agora. O primeiro, o Shruti, significa o que é ouvido, são considerados eternos e não criados por humanos, sendo revelados aos sábios, chamados rishis, em estados de profunda meditação. Esses textos formam a base das práticas religiosas e filosóficas do hinduísmo e são altamente venerados. São registrados nos Vedas, que são ao todo 4. O mais antigo, o Rig Veda, é uma coleção de hinos dedicados a várias divindades. Depois tem o Samaveda, que contém textos litúrgicos, cânticos e canções usados em rituais. Os Yajurveda, composto por fórmulas rituais, mantras e cânticos, são utilizados em sacrifícios e cerimônias. E o Atharva Veda, que inclui feitiços, cânticos, hinos e orações, cobrindo uma ampla gama de tópicos, desde curas a rituais domésticos. Cada texto nos Vedas é dividido em 4 tipos de textos: Aranyakas, para rituais, Brahmanas, que são comentários sobre os rituais, os Samhitas, que expressam as bênçãos e orações, e os Upanishads, que são comentários filosóficos. O segundo tipo de escrita religiosa hinduísta é o Smriti, que é um termo sânscrito que significa aquilo que é lembrado, e se refere às escrituras sagradas do hinduísmo que são de autoria humana, ao contrário das Shruti, que são consideradas revelações divinas. Os textos de Smriti são escritos com base na tradição oral e incluem regras, mitologias, épicos, ensinamentos sobre Dharma e moralidade, e narra as histórias de heróis do passado e suas vidas conforme a ordem eterna. Os textos Smritis incluem os Puranas, que são uma coleção de textos que narram histórias sobre a criação do universo, a genealogia dos deuses, de heróis e antigas dinastias. Os épicos poemas chamados de Ityasas incluem o Ramayana e o Mahabharata. Incluem também o Bhagavad Gita, os Dharma Shastras, Manusmriti e o Artha Shastra. Todos eles contendo lições de como cumprirem o Dharma de forma satisfatória. Por fim, desses textos também observamos os Agamas, que descrevem os princípios e práticas de culto de várias divindades, e os Tantras, textos associados a práticas esotéricas, rituais e filosofia, com ênfase no culto de Shakti.
As práticas religiosas hindus são variadas e ricas, refletindo a diversidade e a profundidade da espiritualidade no hinduísmo. Elas incluem uma combinação de rituais diários, festivais, peregrinações, meditações, yoga e adoração de divindades, sendo uma das principais práticas religiosas hindus a puja, que é a adoração diária a uma divindade, realizada em casa ou em um templo. O contato visual com estátuas de divindades chamadas de darshan representa um encontro sincero entre o devoto e as divindades através dos olhos da estátua, proporcionando bênçãos e conforto. Essa relação entre um crente e a divindade é mais aparente através de muitos festivais observados ao longo do ano. Entre os mais populares está o Diwali, o Festival das Luzes, que celebra o triunfo das energias brilhantes e da luz sobre as forças da negatividade e da escuridão. Neste festival, como na observância diária, a presença de uma estátua ou estatueta de uma divindade é importante para fazer conexão e elevar a mente e a alma do adepto. O Diwali é provavelmente o melhor exemplo da disciplina do Bhakti Yoga, que se concentra na devoção amorosa e no serviço. As pessoas limpam, renovam, decoram e melhoram suas casas em homenagem à deusa da fertilidade e prosperidade, Lakshmi, e agradecem por tudo o que recebem dela. Existem muitas outras divindades, no entanto, que podem ser chamadas no Diwali para tomar o lugar de Lakshmi, dependendo do que um adepto precisa e do que foi recebido no ano passado. A divindade individual não importa porque todas as divindades do panteão são aspectos de Brahman, assim como o adorador e o ato de adoração. Os detalhes da observância não importam tanto quanto a própria observância, que reconhece o lugar de alguém no universo e reafirma o compromisso de reconhecer a unidade divina em todos os aspectos da vida, e a conexão com os outros que estão percorrendo o mesmo caminho em direção ao lar Brahman. A viagem pelo vasto e intrincado universo do hinduísmo revela uma tradição que é mais do que uma simples religião. É uma tapeçaria rica de história, filosofia, cultura e espiritualidade. Com raízes que se estendem por milênios, desde os antigos Vedas até os ensinamentos contemporâneos, o hinduísmo continua a inspirar e orientar milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus preceitos como Dharma, Karma e Moksha oferecem um caminho para uma vida virtuosa e significativa, promovendo a busca pelo autoconhecimento e pela conexão com o divino. As práticas espirituais mostram a diversidade de abordagens que o hinduísmo oferece para alcançar a realização espiritual. Hoje, a influência do hinduísmo transcende as fronteiras da Índia, encontrando ressonância em diversas culturas e inspirando movimentos espirituais, artísticos e intelectuais ao redor do globo. Em um mundo cada vez mais interconectado, os ensinamentos hindus sobre a unidade da vida, a interdependência de todas as coisas e o respeito pela natureza oferecem uma visão que é tanto antiga quanto urgentemente relevante para os desafios do nosso tempo. Atualmente, o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com aproximadamente 1,2 bilhão de seguidores, o que representa cerca de 15% da população mundial. A maioria dos hindus vive na Ásia, com 94% da população hindu global concentrada na Índia. Outros países com significativas populações hindus incluem o Nepal, Bangladesh, Indonésia, Paquistão, Sri Lanka, Estados Unidos, Malásia, Reino Unido, Mianmar, Austrália, Maurício, África do Sul, Canadá e Emirados Árabes Unidos. Ao celebrarmos essa tradição milenar, somos convidados a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual, a buscar a harmonia interior e a contribuir com um mundo mais compassivo e iluminado. O hinduísmo, com sua sabedoria eterna, continua a nos guiar, lembrando-nos que a verdadeira essência da vida está no amor, na devoção e na busca incessante pela verdade. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.